Muito boa tarde, muito bom dia. Bom dia vale pro dia inteiro, não se esqueçam disso. Bem-vindos de volta. Faz um tempo já que eu não gravo nada, mas eu fiquei muito empolgada com o tema do meu trabalho de faculdade, acreditem se quiser, e eu precisava conversar sobre isso, então cá estamos nós de volta. Só que eu acho que a câmera tá um pouco próxima demais. Agora vocês podem ver um pouco melhor o cenário, vocês não estão tão fechados na minha cara. Muito bem, sobre o que foi o meu trabalho tão interessante assim? Bom, meu trabalho é de literatura brasileira 3. Esse ficou na minha cabeça o semestre inteiro, foi incrível, foi um curso muito bom e a gente estudou bastante sobre o romantismo. A minha professora foi fenomenal, de criativa, quando ela sugeriu esse trabalho. Ela disse pra gente escolher uma das obras que a gente estudou durante o semestre e imaginar que essa obra seria relançada, seria uma edição voltada para o público infanto-juvenil. Então ali iam os jovens lá pelos 14 anos. E essa editora que ia publicar essa versão, nos convidou, como editores que somos, para fazer uma apresentação da obra. Eu fiquei super animada porque eu sou editora, trabalhei em editora por muito tempo. E eu adorei essa ideia, essa proposta de trabalho, fez todo o processo chato do trabalho acadêmico que envolve muita pesquisa e reler a obra e ler teorias sobre a obra, transformar o processo assim, foi uma coisa muito divertida de fazer. E nós estudamos algumas obras, mas a que mais me interessou foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi ali o marco do romantismo, né, como muita gente chama. Teve ali um paralelo que a gente fez com Rousseau. Foi muito legal. E eu pensei, o que eu vou fazer para eu receber uma nota legal nesse trabalho? E aí eu pensei, porque a gente tem muitas. Com licença aqui que eu vou mexer minha cadeira. Porque assim, na USP, então a gente tem um monte de gente inteligente numa mesma sala. E eu queria fazer uma coisa diferente. Não sei se foi tão diferente assim do resto da turma. Mas eu queria me garantir uma nota legal. Eu recebi uma nota bem legal. Então deu muito certo. E o que foi essa coisinha que eu quis focar? Foi na forma que a história é contada. Por que, que o Goethe resolveu escrever os sofrimentos do jovem Werther em cartas? E eu quis focar nisso, no formato das cartas, na tal narrativa epistolar, que é o tema desse vídeo. Bom, pesquisando muito e lendo muita coisa, cheguei à conclusão de que o formato da carta, independente se ele é fictício ou não, ele traz uma sensação de realidade, de proximidade. E eu fiquei pensando, interessante, quais outras obras será? Aí já viajei, né, além do trabalho, como sempre. Aí viajei, pensei, nossa, quais outras obras será que usam esse tipo de formato? E eu pensei em Drácula. Claro que o Drácula a gente usa muito mais diários, mas aí depois eu explico porque eu acho que diários deveriam sim ser considerados narrativas epistolares. Mas eu fiz um plano, ó meu plano, e eu vou chegar lá, não é agora que eu quero falar sobre diários. Deixa eu só confirmar aqui se vou realmente incluir. Vou realmente incluir diários. Fiquem por aqui. Ler uma carta ou um diário faz a gente se sentir como se estivéssemos ouvindo um segredo. Então, mesmo que a carta seja fictícia, como no caso das cartas do Werther pro amigo dele, que dependendo da versão que você lê, se chama Guilherme, e sinceramente eu acho mais fácil de pronunciar Guilherme do que o nome original, porque eu não sei pronunciar o nome original. Eu sou do chinês, não sou do alemão. Vocês vão me perdoar, mas é o Guilherme, o cara é o Guilherme. Agora, Carlota não me desceu, realmente é Lotte. Mas o amigo dele será o Guilherme, tá bom? Vocês me perdoem se eu estiver cometendo alguma blasfêmia aqui da literatura. Mas Guilherme, por enquanto. Bem, as cartas que Werther escreveu pro Guilherme. A gente percebe que é uma coisa que parece muito real, ainda mais no caso dos sofrimentos do jovem Werther, que parece que teve realmente pessoas que acreditaram que o Werther existiu, porque o Goethe colocou muito traço autobiográfico no livro. Então tem muito do próprio Goethe no Werther. O Werther
o Gut e um amigo dele, Jerusalém, que realmente cometeu suicídio. Então, parece que a primeira parte do livro é o Gut e a segunda parte do livro é o Jerusalém, esse amigo dele que cometeu suicídio. Parece que os sofrimentos do jovem Werther foi uma epidemia na Europa. Tinha pessoas que falavam para os turistas: olha só, era aqui que o Werther se sentava para escrever. Olha só, para pintar, né? Que ele pintava. Olha só, é aqui que o Werther está enterrado. E muitos dos jovens se vestiam igual o Werther, com a jaqueta amarela e tudo mais, as coisas que descreve no livro. Então, muitos dos pensamentos críticos eram formados também a partir dos sofrimentos do jovem Werther. E teve também essa parte, parece que não é muito verídica, mas parece que teve uma epidemia de suicídio por causa do livro. Teve gente que se matou com o livro no bolso. Não sei se cabe no bolso também, né? Eu li assim, gente que se matou com o livro no bolso. Mas eu não acho que o livro caberia no bolso, né? Não sei o tamanho dos bolsos europeus da época. Mas as pessoas pareciam que cometiam suicídios depois de ler o livro. Então foi realmente uma epidemia. E essa última parte da epidemia de suicídios não tenho certeza se é real. Parece que é realmente só falácia. Porque o livro, ele foi censurado. O livro foi censurado na Europa. Mas aí a gente vê que é muito mais provável que tenha sido por conta do pensamento crítico que ele ativava do que de fato da narrativa suicida. Então, o Werther foi um personagem que foi muito próximo do seu público, e eu acredito que isso tenha se dado boa parte por conta das cartas. Isso aproxima demais um personagem da realidade, porque por mais que as cartas sejam verdadeiras, então se você escrever uma carta para um amigo seu, ela é realidade. De repente, você escrevendo sobre o seu dia, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento, coisas do tipo. Então, ela fala sobre coisas reais, mas é a realidade a partir da sua interpretação. E como não existe uma verdade universal sobre a interpretação do mundo, então ela acaba sendo um pouco de ficção também, entende? Porque a realidade não consegue ser capturada por completo numa carta. Então, mesmo uma carta real tem esse fundinho de ficção. E não só por conta dessa parte da sua própria interpretação do mundo, mas também porque ela tem traços estilísticos de literatura. Então, carta é literatura. E aí você pensa comigo, a gente volta lá nos diários. Quais outros livros que foram escritos em formas de cartas, né? Temos aí de novo uma parte do livro do Drácula. O livro do Drácula parece que foi o Drácula que escreveu, né? Mas Drácula. E depois, enquanto eu estava escrevendo para esse vídeo, eu pensei, nossa, sabe outro livro que tem muita, que é uma narrativa epistolar? A Bíblia. A Bíblia, gente. Aí você me pergunta, por que que esse estudo da narrativa epistolar parece ser tão raso? Se a Bíblia é escrita em epístolas. Porque a gente tem lá a carta aos Filipenses, cartas aos Coríntios, não é? Então, aquilo são cartas. Muito legal. Outra coisa importante na forma que foi escrito Os Sofrimentos do Jovem Werther é que, apesar de ele estar escrevendo em cartas, ele parece que está falando sozinho. Então ele conversa com o amigo dele, conversa, o livro todo, quer dizer, as duas primeiras partes do livro são ele conversando com o amigo dele, o Guilherme, e mas ele não conversa, ele tá falando sozinho. Parece que ele tá usando as cartas mais como um confessionário. Entende? Tem esse traço confessional na carta, no diário. Eu acho que os diários têm que ser. Eu vou entrar nisso depois. Então ele usa as cartas numa espécie de confessionário, porque por mais que ele esteja conversando com um amigo dele, ele não pergunta sobre a vida do amigo dele, ele só conta sobre a própria vida. Então isso faz dele um amigo muito chato de se conversar, daquelas pessoas que só sabem falar sobre si, ou que ele realmente usa as cartas como um confessionário. Porque a gente vê que o Guilherme responde ele, que eles conversam. Mas o Werther não costuma perguntar sobre ele, mas a gente tem evidências de que o Guilherme pergunta sobre a vida do Werther. Então ele fala, você me perguntou sobre tal coisa. E aí ele começa a narrar. Mas ele nunca pergunta muito sobre a vida do Guilherme. Então ele está usando as cartas como um lugar onde ele consegue
processar melhor as informações do que está acontecendo, onde ele consegue de fato falar sobre o que ele sente pela Lottie, de fato falar como ele está se sentindo naquela sociedade que ele está inserido, onde ele sente que toda relação é só utilitária, não tem nada de realmente. As pessoas não tentam se conectar e isso incomoda muito o Werther. E ele precisa conversar sobre isso com alguém. E ele usa a carta para conversar sobre isso, para realmente tentar organizar os sentimentos dele, sabe? E tem muito estudo que fala que o Werther tem borderline. Eu não tenho certeza se fala tem borderline, tá? Me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada. Falam que o amor que ele sente pela Lottie tem um traço aí da síndrome de Édipo. Então, tem uma análise psicológica muito grande sobre o sofrimento do jovem Werther. E aqui voltando no estilo de confessionário que a carta tem, que parece ser um ambiente de confessionário. Aqueles ambientes católicos onde você se confessa com o padre, parece que ele usa a carta para confessar o que ele sente, o que ele pensa, organizar realmente o mundo na cabeça dele. E eu acredito fortemente que diários devem ser inclusos, sim, na categoria de narrativa epistolar, porque o diário é como se você estivesse escrevendo uma carta para si. Eu escrevo diários já há 3 anos, por recomendação da minha terapeuta, e realmente tem me ajudado bastante, porque é um lugar de confessionário. Um lugar de confessionário é bom, né? É um lugar para se confessar, para tentar organizar melhor as ideias, só colocando para fora as coisas que você fez, o que você está pensando, como você interpreta o mundo. E quando eu leio meus primeiros diários, eu vejo muito que eu escrevi como se fosse uma carta para mim do futuro. Às vezes eu até converso, falo, ai, Débora do futuro. E eu acredito que todo diário tem esse traço, mesmo que você não escreva para você do futuro. Você tem uma vaga noção de que aquilo pode ser lido por outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que você usa como um confessionário, usa como uma coisa que é particular, assim como a carta também é muito particular. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa particular e não deve ser invadida, você sabe da possibilidade de alguém invadir, entende? E é esse traço também que torna essa narrativa epistolar, essa narrativa em forma de escrita íntima, em forma de carta, torna ela tão interessante, porque a gente tem aquela adrenalina de sentir que tá vendo um segredo, que tá escutando um segredo, sabe? Porque aquilo lá é muito íntimo para ser aberto assim. Então você tem essa sensação de estar ouvindo um segredo, lendo um segredo no caso. E eu sei que eu fiquei muito animada para explicar sobre os diários, mas era só isso que eu queria falar mesmo, que eu acredito que diários devem sim ser incluídos quando a gente fala sobre narrativa epistolar, por ser essa coisa de ser escrito com o intuito de. Não com o intuito, ser escrito com a possibilidade de alguém ler um dia, seja você mesmo, seja outra pessoa. Quando a minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse diários, eu não entendi muito bem para que eles iam servir, como eles iam me ajudar no meu processo de processar as coisas, a vida e tudo mais, coisas que a gente faz na terapia. Mas depois eu fiquei sabendo desse processo que se chama sublimação. Isso é um termo de psicanálise. Olha só esse conceito. Eu queria muito desenhar. Eu posso desenhar. Só um minuto. Então a gente vai começar com o princípio de que nós somos plenamente satisfeitos apenas em um momento da nossa vida, que é enquanto estamos sendo formados no ventre das nossas mães. Então, esse é o único momento de plenitude e felicidade plena que nós temos. Quando a gente sai do ventre da nossa mãe, acontece o seguinte: estes somos nós. Nós. E temos os impulsos de satisfazer as nossas necessidades. Então, amor, comida, sono, todas as nossas necessidades emocionais e físicas, fisiológicas. E esses impulsos, eles são enviados para nós, certo? Então, aqui para a gente realizar os impulsos. Mas aí, temos esse cara aqui, o super ego. Esse cara aqui
é o que a gente aprende de acordo com a sociedade. Então, que a gente deve respeitar os mais velhos, que a gente precisa, não sei, principalmente se você for mulher, né? Se comportar e que a gente não pode, se você tiver vontade de fazer xixi, você precisa esperar encontrar um banheiro e não fazer as suas necessidades no meio da rua. Então a gente tem esses extremos, mas essas são todas as imposições da sociedade sobre nós. E nós aqui, pobres coitados, estamos o tempo todo sob as influências do ID, que diz: compra suas necessidades, você precisa fazer xixi, faça xixi agora, agora, agora. E você tem o superego que fala: não faça xixi no meio da rua, isso é coisa de maluco, na nossa sociedade isso não é permitido. E a gente fica recebendo esses impulsos o tempo todo da nossa vida. O que acontece quando a gente tem uma supressão muito grande do id, que são as nossas necessidades, nossos impulsos para sentirmos plenitude, prazer, e uma satisfação muito grande do superego, que são as imposições sociais. Muito bem, temos algumas opções para a gente não explodir e não ter vontade de se matar, como o Werther fez. A primeira e mais comum é lidar com as nossas frustrações por sonhos. Então, se eu sentir muita sede, de repente eu posso sonhar que eu tenho água infinita para sempre. Entende? Coisas do tipo. É como a gente lida com as nossas frustrações. Temos também a segunda opção, que é sublimação. Por exemplo, o Werther sentiu muita sede e ele pinta. Então ele pode pintar uma cachoeira, assim, sabe, para equilibrar. Ou então, de repente, ele pode pintar que ele está beijando a Carlota. Eu acho que não, né? Não sei se isso é muito a cara do Werther. Mas entende? É uma forma de você lidar com as suas frustrações. Isso é uma sublimação. Ao invés de se desenhar com a Carlota, o que o Werther faz é sublimar essas muitas frustrações que ele tem nas cartas. Então funciona para ele como uma forma de extravasar o que ele pensa, o que ele sente, como ele lida com as coisas. Então, tanto o diário quanto as cartas do Werther para o Guilherme são formas de sublimar as frustrações dele. Isso tudo é uma área da psicanálise. Então, o Werther precisa desabafar para ele conseguir lidar com tudo aquilo que ele está vivendo. E você vê que no começo do livro ele está se sentindo super bem, super leve, super tranquilo. E aí começam a acontecer coisas, ele vai ficando frustrado. E aí ele vai usando as correspondências para realmente tentar organizar o mundo que ele vive, as frustrações que ele sente, os pensamentos que ele tem. E a gente vê que essa sublimação acaba não sendo suficiente. E a psicanálise também explica que quando a gente tem muitas coisas para sublimar e elas não são sublimadas, a gente tem a pulsão de morte e essa tendência de se destruir. E é isso que o Werther faz. Quando a precipitação que ele está usando, a pintura, as cartas, não é mais suficiente para lidar com todo o barulho que tem na cabeça dele. E aí ele tem a pulsão de morte. E sabemos o que acontece. Se você não sabe ler o livro, é muito bom, inclusive. E principalmente, o que eu estava dizendo no começo do vídeo sobre o livro ter sido censurado. A gente encara muito o romantismo como uma escola onde era supervalorizado o sentimento, mas não era só isso. O romantismo nasceu numa época que estava acontecendo a Revolução Industrial, então era tipo, não era sobre supervalorizar o sentimento, era mostrar que o sentimento também era importante. Então o Werther ele se frustra muito com as relações que ele percebe que existem, que são relações utilitaristas. Então, de repente, a pessoa se relaciona com outra porque é benéfico financeiramente para ela e não tem realmente uma conexão. As pessoas não conversam, as pessoas não discutem, as pessoas não se permitem sentir. E esse mundo frustra tanto ele que ele se mata. E eu acredito que esse foi o principal motivo de os sofrimentos do jovem Werther ter sido censurado na época dele. Porque falava contra a sociedade que estava emergindo, sabe? A gente escuta às vezes que os sofrimentos do jovem Werther é sobre um cara que não aguentou sofrer de amor e se matou. Mas nenhuma boa história de romance tem só romance, entende? É muito mais, muito profundo e fala sobre uma sociedade inteira. Não só da época, mas de hoje também. Era isso que eu queria discutir
e eu adorei fazer esse trabalho de literatura brasileira. Eu acho que eu vou usar essa técnica. Eu ainda tenho esse ano para terminar a faculdade, é o último, então infelizmente eu não pude aplicar essa técnica nos últimos 4 anos de faculdade, mas eu vou aplicar nesse último semestre, que é de fingir que eu estou escrevendo uma apresentação para um público, sabe? A situação de imaginar esse cenário foi muito divertida e tornou tudo mais leve. Então eu recomendo para vocês que estão aí começando essa jornada, tentem fazer esse tipo de coisa, transforma o trabalho numa coisa super legal de fazer. Era isso que eu tinha para dizer. Escrevam diários, porque realmente ajuda a lidar com tudo o que acontece no mundo. Recomendo muito, assim como a minha terapeuta me recomendou. E é isso. Um bom dia para todos vocês, porque o dia vale pro dia inteiro.